Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, encontramos no livro de Êxodo, capítulo de número 17 e o versículo de número 15. Assim está escrito: E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: O Senhor é minha bandeira. Esse texto escrito por Moisés, ele se deu por ocasião de um período em que os filhos de Israel haviam saído do Egito com a mão forte e poderosa de Deus, que os livrou, atravessaram o Mar Vermelho e agora eles estavam caminhando no deserto, conforme Deus havia prometido, em direção à terra de Canaã, a terra que Deus tinha prometido dar a eles. Deus fez promessa a Abraão e disse que daria a eles a terra que mana leite e mel. Uma terra que Deus separou e entregou ao seu povo, mas que eles precisavam, ao sair do Egito, atravessar o Mar Vermelho, entrar pelo deserto, caminhar por aquele deserto e chegar do outro lado, para poderem, então, próximo ali ao Jordão, ao atravessarem ali, que eles pudessem, então, entrar na terra prometida. A promessa de Deus, ela tem a finalidade de nos encorajar, despertar, criar em nós esperança, expectativa, desejo de chegar e de alcançar. As promessas de Deus, todas elas são fiéis e são verdadeiras, porque o Deus que promete é fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Então, a fidelidade de Deus é a grande garantia de que o que ele promete, ele cumpre. Não há ninguém igual a Deus. Abaixo dele não existe ninguém com esta condição de credibilidade. Tudo que Deus disser, pode crer, sem nenhum momento de indecisão, porque o que Deus promete, ele vai cumprir. Este povo veio pelo deserto. E quando começaram a caminhar pelo deserto, eles começaram a olhar para as circunstâncias. A visão deles estava voltada para o momento atual, o momento em que eles eram peregrinos no deserto, estavam de passagem, era uma caminhada, deserto, certamente surge muitas dificuldades, muitos problemas, mas já por isso é que antes de eles entrarem no deserto, o Senhor Deus havia feito promessas a eles. E estas promessas deveriam, com certeza, motivá-los no deserto, nestes momentos difíceis que certamente eles iriam atravessar. Porque ali não tinha nada à disposição deles. Não tinha uma moradia permanente, não tinha um terreno com árvores, com frutas, com hortaliças, com aves, com tantas coisas que eles precisavam. Não tinha. Mas o Senhor prometeu que os levaria e os conduziria com a sua mão forte e poderosa. Eu já disse, o que Deus promete, ele cumpre. Mas quando este povo começou a enfrentar alguns percalços na caminhada, e ver o lugar em que eles estavam caminhando, eles começaram a murmurar contra Deus e contra Moisés, dizendo a Moisés: por que nos tirou daqui? Por que o Senhor tirou a gente daqui? Para fazer a gente morrer no deserto? Era melhor a gente ter ficado lá no Egito. Pelo menos lá a gente tinha moradia, tinha o mantimento, tinha escravidão, tinha, mas tinha o alimento, tinha certa segurança. Eles não souberam valorizar a mão forte e poderosa de Deus que operou um grande livramento para eles.
Ora, o Deus que prometeu e que tirou eles do Egito, será que não teria condições de mantê-los e supri-los no deserto? Com certeza tinha. Mas eles não se alimentaram com a promessa de Deus, porque se eles tivessem se alimentado com a promessa de Deus, eles teriam passado por cima de todas as dificuldades. Fossem elas quais fossem, não seria um impedimento para a caminhada daquele povo impoluto, retumbante, vitorioso, com promessas de Deus, aquecendo o coração, alegrando, avivando a esperança, dando a eles coragem, ousadia. Deus é conosco, Deus prometeu, Ele está nos levando, nós vamos chegar, a promessa vai cumprir. Isto era o esperado, mas não foi o que aconteceu. Eles começaram a murmurar, começaram a desejar os pepinos, as cebolas, os alhos que eles comiam lá no Egito. Mesmo que debaixo de sofrimento, mas eles estavam preferindo essas coisas. E no deserto, Deus tinha dado o maná, Deus tinha dado codornizes. Deus não deixou eles com fome. Deus não deixou eles com frio. Deus não deixou eles sofrerem calor. Por quê? Porque Deus sempre estava acompanhando. Durante o dia, para o sol não ser causticante, Deus os guiava por uma coluna de nuvem. E quando chegava a noite, que o deserto, o frio é terrível, Deus colocava uma coluna de fogo para que eles não sentissem tanto frio assim. Pela manhã, ao acordar, eles colhiam o mantimento. Pela tarde, tinha mantimento novamente. Pela manhã, tinha o maná. Pela tarde, tinha as cordonizes. Era Deus cuidando deste povo. Não tinham falta de nada. Mas mesmo assim, eles acharam motivos para questionar, para murmurar, para causar o desagrado no coração de Moisés e para aborrecer a Deus, que estava com a demonstração do seu amor, cuidando daquele povo. E como se isto não bastasse, aí Deus fez o seguinte: é assim, vocês estão murmurando, vocês não estão satisfeitos, vocês não acharam bom serem libertados e já estarem no caminho para tomar posse da terra que eu prometi a vocês? Pois bem, Deus chamou a Moisés e disse a Moisés: Moisés, daqueles que saíram do Egito, nenhum deles entrarão na terra que eu tenho prometido, a não ser Josué e Calebe. Ora, de quase 3 milhões de pessoas que saíram do Egito, somente 2 iam entrar na terra prometida. Moisés estava também para entrar, mas depois vamos observar isto. Mas aqui acontece o seguinte: eles estão nesta caminhada, a promessa de Deus vai se cumprir. Como é que 3 milhões de pessoas vão morrer no deserto? Vão porque Deus prometeu. Deus disse que eles não entrariam. Eles poderiam chegar até o último passo antes de atravessar o Jordão e entrar em Canaã. Mas eles não entrariam, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Quando Deus fala, Deus cumpre. Não houve arrependimento da parte deles. Foram murmuradores, recebendo a bênção de Deus e murmurando, sendo protegido por Deus e reclamando, tendo o sustento necessário e não demonstrando satisfação nem gratidão diante de Deus. O que Deus poderia fazer com este povo? O que ele realmente fez. Só que na caminhada do deserto, este povo, a família foi crescendo, foi se multiplicando. Porém, os que nasceram no deserto, todos eles entraram na terra prometida. Mas os que saíram do Egito, todos eles morreram no deserto, exceto Josué e Calebe. Pois bem, o deserto tem as dificuldades dele? Tem. Mas tinha a presença de Deus. Tinha o poder de Deus. Tinha o milagre de Deus. Tinha o consolo de Deus. Eles não estavam sozinhos. Eles estavam bem acompanhados. Mas não enxergaram isto.
ficaram cegos. Não sei, talvez estavam olhando para outras coisas, esperando encontrar alguma coisa melhor no deserto. No deserto você não vai encontrar nada de bom. Deserto é passagem, não é moradia, não é lugar de permanência, é lugar de atravessar. E como se isso não bastasse, aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças, todos atentos à orientação de Deus através de Moisés, surge no meio do deserto guerras, pelejas. E aqui, no versículo que li do capítulo 17, versículo 15, que Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é minha bandeira. Por que Moisés escreveu esta palavra? Jeová Nissi, o Senhor minha bandeira. Por quê? Porque em pleno deserto surge lá Amaleque, os amalequitas, com seu exército, para enfrentar Israel, um povo peregrino que estava atravessando pelo deserto, sem armas, sem preparo, sem nada. Porque eles não estavam ainda na terra, não tinham se constituído como nação, não tinham organizado os soldados, toda a estrutura de uma nação, eles estavam caminhando. Então eram vulneráveis. Olhando humanamente, eles eram presas fáceis. E vem lá um exército, e o exército escolhe lá um homem, porque as pelejas antigas eram assim. Os exércitos se postavam para guerrear, escolhia um guerreiro experiente e chamava do outro lado um guerreiro para eles guerrear entre si. O que vencer tomaria conta e o perdedor seria subjugado. Pois bem, vem lá Amaleque e se posta diante do povo de Israel. Quando Moisés observa isto, certamente Moisés ele tinha uma comunhão muito profunda com Deus. Por isso que ele foi escolhido por Deus. Deus escolhe, Deus capacita, Deus prepara. E a quem Deus prepara, ele deve estar sensível e atento à voz de Deus. Porque Deus vai falar em todos os passos que serão dados. Ele não vai dizer, vai, e lá no final da caminhada eu vou te perguntar como é que foi. Não. Ele caminha lado a lado. Deus caminha junto. Certamente Deus tenha dito a Moisés. E Moisés tinha. Deus abençoe a irmã Madalena. Deus abençoe o pastor Joaci. E Moisés tinha ao lado dele um jovem chamado Josué. Josué, desde que saiu do Egito, se ligou a Moisés e não abandonou em momento nenhum. Em momento nenhum ele abandonou a Moisés. Esteve sempre ao lado de Moisés. E Josué, Deus foi preparando Josué. Preparando Josué para o que viria para ele no futuro. E Josué chegou a ser o quê? O capitão de Israel. Um guerreiro. E aqui no deserto, quando Israel estava lá em Refidim, chegou lá Amaleque e Moisés disse a Josué o seguinte: escolhe homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Pois bem, foi o que Moisés disse. Os amalequitas vinham. Josué era alguém em quem Moisés depositava confiança e sabia que Deus era na vida dele para pelejar. Então ele disse a Josué, sai e peleja contra Amaleque. Quer dizer, escolhe homens da sua confiança e sai com eles. E é o seguinte, Josué, eu vou estar sobre o cume do outeiro e a vara de Deus vai estar na minha mão. Se fosse hoje, Josué podia dizer, mas como? Com que arma eu vou lutar? Moisés, você tem que ir com a gente, você não pode ir. Como assim? Não, mas o que Moisés disse foi, eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus, ele não disse a minha vara, ele disse, a vara de Deus estará na minha mão. A vara é um elemento
simples, muito, quando olham assim, o que faz uma vara? Uma vara não faz nada. Mas uma vara na mão de um homem que está na direção de Deus, passa a ser a vara de Deus. E foi o que Moisés disse: a vara de Deus vai estar nas minhas mãos. E ele ia levantar aquela vara. Ao levantar aquela vara, ele estava invocando a manifestação, o poder de Deus, a presença de Deus para aquele combate. Pois bem, e Josué fez. Josué tinha uma coisa boa. Josué não questionou a Moisés. Josué não reclamou. Por que ele que tinha que guerrear? Por que ele que tinha que ir lá sofrer na frente de batalha? Não, ele foi. Ele era submisso. Então diz aqui, Josué foi, como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiu ao cume do outeiro. Agora vem o segredo. A batalha foi declarada. O desafio foi aceito. Moisés não mandou fugir. Vamos fugir. Vamos nos entregar para Amaleque. Porque ele é um exército formado. Não. Nós não vamos fugir. Nós não vamos nos entregar a Amaleque. Nós vamos guerrear. Vamos pelejar. E parece que nas entrelinhas nós podemos enxergar no coração de Moisés: o Senhor vai colocar esta vitória nas nossas mãos. Ele acabou há pouco de colocar nas nossas mãos a vitória contra Faraó e os egípcios. Porque Deus prometeu que era para nós estarmos parados e ver o livramento que o Senhor nos daria. Bem, se o Senhor nos deu lá um livramento de Faraó e os egípcios, aqui com Amaleque, é o mesmo Deus que está conosco. Mas é preciso estar no lugar, na hora certa, com a condição correta diante de Deus. E foi o que Moisés fez. Ele estava lá. E diz: e acontecia que quando Moisés levantava a sua mão com a vara de Deus, estava na mão dele, diz-nos aqui, quando ele levantava a mão, Israel prevalecia. Então veja o símbolo daquela vara que Moisés chamou a vara de Deus. O simples levantar da vara revelava a Deus a dependência deles da intervenção de Deus naquela peleja. Então, quando Moisés levantava as mãos com a vara, diz-nos aqui, Israel prevalecia. Mas quando Moisés abaixava a mão, Amaleque prevalecia. Então ficou um alto e baixo. Tinha momento, Moisés com a mão levantada e a vara de Deus na mão, Israel vencendo, vencendo, vencendo. Ele cansava, baixava a mão, Amaleque vencia. Parece que o que Israel tinha conquistado e agora perder. E ficou nesse vai e vem. Deus abençoe, irmão João Batista. E ficou neste vai e vem. Mas Moisés tinha levado 2 homens com ele. Moisés não subiu sozinho. Moisés levou companheiros com ele, certamente orientado por Deus, porque ninguém faz nada se não tiver uma orientação de Deus. Nós não temos essa capacidade de pensar, de prever o que pode acontecer. Mas Deus tem a presciência. Deus conhece o antes, o durante e o depois. Tanto é que em algumas coisas, Deus anuncia o fim das coisas antes do começo. Como é que a gente entende isso? Se a gente não sabe nem o começo. Mas Deus já sabe o fim. Tudo está com ele. Então aqui acontece o seguinte: porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, olha, Moisés estava lá, em pé, as mãos levantadas, as mãos pesavam, ele descia as mãos, e como tinha lá com ele Arão e Hur, diz aqui, porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. Para que Moisés se assentasse, ficasse numa situação melhor, para não haver este vacilo, estes altos e baixos. Ora Josué vence, ora Amaleque vence. Bem,
colocaram Moisés para sentar, e Arão e Hur tiveram o direcionamento de sustentar as mãos de Moisés. Não era uma mão só, não, eram as duas mãos levantadas. Nós levantamos as mãos, mas chega um momento que a gente cansa, a gente baixa as mãos. Era isso que acontecia com Moisés. Segurando a vara, olhando lá para o campo de batalha, o guerreiro de Israel estava lá, Josué e os seus homens, do outro lado do inimigo estava Amaleque e os seus soldados. E agora? Nós precisamos vencer. Então Arão e Hur sustentaram as mãos de Moisés. Olha a responsabilidade. As mãos de Moisés eram pesadas. Agora tem que ficar Arão de um lado, Hur do outro, segurando as mãos de Moisés levantadas. Não podiam descuidar, como que diz, não podiam piscar, não podiam deixar a mão de Moisés abaixar. Porque enquanto ela estava levantada, Josué estava conquistando, estava vencendo, estava triunfando. E de sustentar as suas mãos, um de uma banda e outro da outra, assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Foi uma peleja dura, tremenda e demorada. Não foi um negócio relance assim, 2 minutos, 5 minutos, acabou a guerra, não. Até que o sol se pôs. Já estava chegando a noite. Se demorasse mais, ia entrar a noite adentro. Até que o sol se pôs. Agora o resultado. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Josué e Amaleque, Josué e os seus homens, desfez a Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Venceu a batalha, destruiu o inimigo, aniquilou-o, tirou-o da frente, porque aquele inimigo estava mexendo com o povo de Deus. E quem mexe com o povo de Deus é como quem está tocando na menina dos olhos de Deus. Deus se levanta para guerrear e dar vitória ao seu povo. Deus não deixa barato isso aí, não. Deus entra na batalha. Quando ele vê que nós não podemos, ele diz, deixa, fica quieto. Somente vê o livramento. Mas tem momentos que Deus diz, você vai e eu vou contigo e a minha força vai na tua mão e a minha estratégia vai na tua direção e você vai vencer. E às vezes a gente pensa que é a gente que vence. Sou eu que estou vencendo, sou eu que estou ganhando. Não é nada. Quem vence é Deus. Deus é que vence por nós. Jesus disse, eu venci. Ele não disse, e vós vencereis. As pessoas que dizem isso, disse Jesus, eu venci e vós vencereis. Jesus não disse isso. Jesus disse, eu venci. Agora, a minha vitória, eu coloco à disposição de vocês. Então, quem vence as pelejas é o Senhor nosso Deus. Agora, nós precisamos estar afinados com Ele, bem alinhado, para Ele entrar nas pelejas que nós enfrentamos e nos dar a vitória. Terminado aquele combate, o Senhor Deus disse a Moisés, Moisés, escreve isto num livro. Faz aí, Moisés, um livro das memórias do deserto. Ia constar lá, no deserto, no tempo tal, houve uma peleja, Amaleque entrou para enfrentar o povo de Deus, Josué foi orientado aí para a peleja, e aconteceu que Arão e Hur subiu comigo ao monte, e o Senhor deu vitória. Moisés, escreve isto para a memória no livro e relata-os ao ouvido de Josué. Por quê? Não foi o Josué que estava lá, guerreando em nome do Senhor, e viu quando o Amaleque perdeu a batalha? Mas Deus disse, escreve num livro e relata aos ouvidos de Josué. Josué viu, mas tem momentos que ele precisava ouvir alguém relatar sobre aquela batalha que Josué estava lá e Deus deu vitória. O sentido das memórias são essa. Não tem vezes que você vence batalhas e você recebe bênçãos, livramento de Deus, e você se alegra.
E quando você está, parece que meio assim, meio inseguro, chega alguém e diz, lembra aquele dia que Deus te usou? Lembra aquele dia que Deus te livrou? Lembra como Deus foi bom na tua vida? Para que serve isso? Para renovar o nosso ânimo, para levantar a nossa esperança em Deus. Porque muitas das vezes a gente parece que está meio derrotado, meio desacreditado. Então é preciso lembrar o que Deus fez, a ação de Deus. Por isso que Deus disse, Moisés, aleluia, glória a Deus. Escreve no livro, Moisés. Mas não escreve só não, Moisés. Relata, fala também para Josué, Moisés. E Moisés com certeza falou. Deus abençoe Sinésio. E Moisés com certeza falou para Josué. Josué, como Deus te usou naquela peleja de Amaleque. Como Deus renovou as tuas forças, Josué. Deus sabe por que mandou escrever isto. E diz a Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Você não venceu só um exército, não. Mas Deus disse, eu vou tirar da memória o nome de Amaleque. Ele não vai aparecer mais. Surgiram outros, mas Amaleque acabou. O que Moisés poderia fazer numa situação desta? Foram à peleja, Deus cooperou com eles, deu a vitória, estavam de posse de vitória, ninguém ferido, nenhum morto, nenhum perigo aparente. Vamos continuar a caminhada no deserto. O que Moisés faz? Versículo 15 que eu li. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é minha bandeira. Altar é para quê? Altar é para invocar o nome do Senhor. Altar é para adorar a Deus. Altar é para demonstrar gratidão diante de Deus. E todos os homens que reconhecem que têm esta sensibilidade espiritual da manifestação e do poder de Deus, sempre eles estarão levantando altares para invocar o nome do Senhor. Este levantar de altar diante do Senhor e colocar o Senhor é minha bandeira, era o reconhecimento de Moisés que aquela vitória só foi possível porque Deus se apresentou. Deus é o guerreiro, é o valente, é o general que não perde batalhas. Invencível e poderoso ele é. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus, esse é o nosso Deus. Por que você está temendo? Por que você está fragilizado? Por que está desanimado? Por que está pensando que o inimigo vai passar por cima de você? Vai tripudiar sobre a sua vida? Não tem Deus no seu coração? Refaz este teu pensamento. Alimenta a tua convicção com o poder e a presença de Deus na tua vida. E vitória Deus te dará. Como ele deu a Moisés, como ele deu a Josué, deu a Arão, deu a Ur. Ele dará a cada um de nós vitória quando nós estivermos na posição em que Deus nos quer diante dele. Moisés edificou e disse, o Senhor é minha bandeira. Moisés não disse, eu ganhei. Josué ganhou. Não, o Senhor é minha bandeira. O Senhor ganhou. O Senhor preparou vitória. A palavra de Deus diz, o cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Aqui está uma vitória que veio de Deus. Agora aqui nós vemos 4 envolvidos nesta peleja. Um inimigo e 4 envolvidos do povo de Israel. Em que lugar nós estamos nesta peleja? Nós estamos lá no campo de batalha, frente a frente com o inimigo,
guerreando, pelejando, lutando para vencer? Ou nós estamos lá como Moisés, com a vara de Deus, com as mãos levantadas para o céu, invocando a Deus para que quem está na batalha vença? Ou somos nós como Arão ou Ur, que se coloca diante de Moisés e sustenta as mãos dele levantadas para que a vitória não escape das nossas mãos? Qual é o nosso papel? Nós estamos à frente de batalha, nós estamos com a vara de Deus, nós estamos segurando a mão do homem de Deus. Qual é o nosso papel? O que você está fazendo? Você está sustentando a mão do homem de Deus ou você está tentando abaixá-la? Você está como Moisés, com a mão levantada e a vara de Deus na tua mão, ou você está desanimado? Você está como Josué lá no campo de batalha, vencendo, ou você está perdendo? Em que posição você está? Aqui nós temos lições. Então ninguém vence uma guerra sozinho. Ninguém enfrenta uma batalha sozinho. Não dependia só de Moisés. Não dependia só de Josué. Não dependia só de Arão. Não dependia só de Ur. Não dependia só de Deus. Dependia de uma união de forças. Porque guerra entre humanos, são humanos que têm que guerrear. Deus não ia descer aqui para lutar contra o humano. Mas ele tem os seus escolhidos aqui na terra para fazer frente ao inimigo e guerrear contra ele e vencê-lo com o poder de Deus. Mas é preciso que alguém esteja com as mãos levantadas e é preciso que tenha alguém ao lado dizendo: não desista, não desista, continue, persista, vamos à frente, a vitória vem, a vitória está chegando, o Senhor pelejará, o Senhor vai dar a vitória. É preciso sempre que tenha alguém encorajando, animando, despertando, levantando as pessoas. Isso não é bajulação. Isso não é ostentação. Isso é cada um reconhecer o seu lugar diante da obra que Deus tem. Qual é o nosso lugar? Nós às vezes só queremos o melhor lugar. Não, aquele é o melhor lugar, eu quero estar lá. E se eu estivesse no lugar de fulano, eu ia fazer melhor do que ele. Mas você não é fulano e você não está no lugar de fulano. Você é você. E você tem que ficar no lugar que Deus te quer. E usar os recursos que Deus te deu. Se é para guerrear, guerreia. Se é para levantar as mãos, levante. Se é para manter as mãos de quem está com a mão levantada erguida, mantenha. Faça a sua parte. Quando a vitória chegar, ela não vai chegar só para um, ela vai chegar para todos. Inclusive para aquele grande batalhão de peregrinos que estava no deserto, com a vida em risco, se tivessem perdido a batalha. Mas onde Deus entra, não tem batalha perdida. Coloca isso na tua mente, coloca isso no teu coração. Se você está sendo fiel, sincero, prudente a Deus, obediente a Ele, tenha certeza de que as guerras que se levantarem, Deus dará vitória para o seu povo. Tem sido assim e continuará a ser. Deus não muda. Deus é o mesmo. Quem muda somos nós, que ora estamos na posição, ora saímos fora. E quando saímos, perdemos. Não é que Deus nos dê a vitória, é porque nós saímos do nosso lugar. Mas se nós ficarmos no nosso lugar, vitória de Deus e vitórias grandes e poderosas ficarão marcadas na história. E quando nós não mais aqui estivermos, alguém estará relatando essas vitórias. Como Moisés e Josué, Arão e Ur, hoje não estão entre nós. Mas o nome deles está sendo falado. O ato deles está sendo referenciado. O exemplo deles está servindo de lição para nós. Então sigamos adiante, com a confiança em Deus, certo de que vitória Deus dará a cada um de nós. Levante-se para vencer
em nome do Senhor. E quando a vitória chegar, levante um altar, invoque ao Senhor, tribute a Ele a vitória, a honra, a glória, o louvor e a tua gratidão, porque Deus fez unicamente por nos amar. Pense sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.